Existe um salmo que o rei Davi pronunciou quando estava literalmente cercado por inimigos que queriam sua destruição total. Não era uma batalha comum, era um cerco. Seu próprio filho liderava um exército para matá-lo. Ele estava sem trono, sem exército, fugindo para sobreviver. E naquele momento de desespero absoluto, Davi não suplicou. Ele não implorou por misericórdia. Ele pronunciou um decreto, um código de guerra espiritual tão poderoso que 3000 anos depois, este mesmo salmo contém a chave para destruir os adversários invisíveis que cercam sua prosperidade hoje. Este é o Salmo 3. E o que você está prestes a descobrir nos próximos minutos vai revelar por que suas finanças estão travadas, por forças que você não consegue ver. Você já sentiu que há algo trabalhando ativamente contra o seu sucesso financeiro? Que não importa o quanto você se esforce, o quanto você ore, o quanto você sacrifique, algo sempre bloqueia sua abundância. Não estou falando de má sorte, estou falando de um padrão, oportunidades que surgem e desaparecem misteriosamente. Dinheiro que entra e escoa como areia entre os dedos. Portas que se fecham exatamente quando você está prestes a atravessá-las. É como se adversários invisíveis estivessem posicionados estrategicamente ao redor da sua vida financeira, sabotando cada movimento seu em direção à prosperidade. E o pior é a sensação de que talvez você não seja digno dessa bênção, que talvez Deus não queira que você prospere, que talvez isso não seja para você. Nos próximos minutos, vou decodificar o Salmo 3 de uma forma que você nunca ouviu antes. Este não é apenas um salmo de proteção. É um mapa de batalha preciso para identificar e aniquilar cada tipo de bloqueio que impede a riqueza de fluir até você. Davi não apenas sobreviveu àquele cerco, ele reconquistou seu reino, ele restaurou sua fortuna, ele derrotou cada adversário que se levantou contra ele, e ele deixou registrado, palavra por palavra, exatamente como fez isso. Prepare-se, porque o cerco ao redor da sua prosperidade está prestes a ser quebrado. A sociedade te ensinou uma mentira vestida de sabedoria. Disseram que prosperidade vem de trabalhar mais horas, cortar gastos até o osso, viver abaixo de suas possibilidades por décadas e esperar pacientemente por uma aposentadoria medíocre aos 70 anos. Disseram que riqueza é para quem nasceu em berço de ouro ou para quem teve sorte. Disseram que você precisa aceitar seu lugar na hierarquia econômica e ser grato pelo pouco que tem. E você acreditou. Você seguiu cada instrução à risca. Você trabalhou até a exaustão. Você economizou até viver uma vida sem cor nem sabor. Você esperou e esperou e esperou. E onde isso te levou? Para o mesmo lugar onde você começou. Talvez até para um lugar pior, porque agora você está mais velho, mais cansado e com menos tempo para reverter a situação. O problema nunca foi você seguir mal as instruções. O problema é que as instruções estavam incompletas desde o início. Veja bem, eu não estou dizendo que trabalho duro é irrelevante. Não estou dizendo que disciplina financeira é inútil. O que estou dizendo é que esses são apenas instrumentos, e um instrumento nas mãos de alguém que está cercado por adversários invisíveis é como uma espada nas mãos de um homem cego em um campo de batalha. Você pode ter a melhor arma do mundo, mas se não consegue ver quem são seus inimigos, se não sabe de que direção vêm os ataques, você vai continuar recebendo golpes sem entender por quê. O conhecimento comum te ensinou a trabalhar mais, mas não te ensinou a identificar e destruir os bloqueios mentais e espirituais que impedem o fruto do seu trabalho de chegar até você. Te ensinaram a economizar dinheiro, mas não te ensinaram a eliminar as crenças de escassez que fazem você repelir inconscientemente a abundância. Te ensinaram a orar, mas não te ensinaram a decretar com autoridade espiritual a quebra dos cercos ao redor da sua vida financeira. O verdadeiro adversário nunca foi sua falta de ética de trabalho. O verdadeiro inimigo são as forças mentais e espirituais de escassez que foram autorizadas a cercar sua consciência sem que você percebesse. São crenças limitantes que se apresentam como realismo e senso comum. Quando você diz, dinheiro não dá em árvore, você está decretando escassez. Quando você diz, não sou de família rica, você está validando uma maldição geracional. Quando você diz, nunca vai mudar, você está autorizando o cerco a permanecer. Quando você concorda com vozes que dizem, talvez não seja para você, você está alimentando os adversários com sua própria fé invertida. E aqui está a parte assustadora. Os conselhos tradicionais não destroem esses adversários. Eles os alimentam com resignação, com medo, com a ideia perigosa de que você é uma vítima passiva das circunstâncias. Eles te mantêm no cerco, enquanto te convencem de que o cerco
É tudo que existe. Há 3.000 anos, o rei Davi estava em sua hora mais sombria. Não era apenas uma crise financeira. Não era apenas uma dificuldade passageira. Era um cerco total. Seu próprio filho, Absalão, liderava um exército para matá-lo e tomar seu trono. As pessoas que Davi havia protegido, abençoado e governado com justiça agora se viravam contra ele. Ele estava fugindo descalço, sem exército, sem coroa, sem reino. Era um homem de 60 anos correndo para salvar sua vida. E naquele momento, cercado por inimigos que se multiplicavam a cada hora, Davi não entrou em pânico. Ele não suplicou por misericórdia. Ele não se resignou à derrota. Ele parou, ele respirou e ele pronunciou um decreto de guerra espiritual que mudaria completamente o curso da batalha. Esse decreto foi registrado e chegou até nós como o Salmo 3. E o que você precisa entender é isto: Davi não estava apenas rezando, ele estava ativando um código. Este salmo não é uma oração de desespero, é um blueprint divino para quebrar cercos. Cada versículo é uma arma específica contra um tipo específico de adversário que bloqueia sua abundância. Davi estava enfrentando inimigos físicos. Sim, mas ele sabia que a verdadeira batalha acontecia em uma dimensão mais profunda. A batalha era mental, a batalha era espiritual. A batalha era pela sua própria consciência. Se ele permitisse que o medo dominasse sua mente, ele estaria derrotado antes mesmo de levantar uma espada. Se ele concordasse com os decretos de fracasso que as multidões pronunciavam sobre ele, ele autorizaria sua própria destruição. Mas Davi conhecia um segredo que a maioria das pessoas nunca descobre. Você não é vítima do cerco, você tem autoridade para quebrá-lo. E o Salmo 3 é o manual de instruções, palavra por palavra, de como fazer isso. E aqui está o que aconteceu depois que Davi pronunciou esse decreto. Ele não apenas sobreviveu, ele não apenas escapou, ele reconquistou seu reino. Ele derrotou cada adversário que se levantou contra ele. Ele restaurou sua fortuna, sua autoridade, sua bênção. Ele passou de fugitivo cercado a rei coroado novamente. E ele deixou esse salmo registrado nas Escrituras, não como uma relíquia histórica, mas como um código ativável para qualquer pessoa que esteja enfrentando seu próprio cerco, para qualquer pessoa que sinta que adversários invisíveis cercam sua prosperidade. Para você que está lendo isso agora, sentindo que sua vida financeira está sitiada por forças que não consegue nomear. O Salmo 3 não é para ser recitado passivamente como uma reza decorada. É um código de batalha mental e espiritual que, quando ativado corretamente na sua consciência, destrói os bloqueios financeiros um por um. E nos próximos minutos, você vai aprender exatamente como ativá-lo. O Salmo 3 começa com estas palavras: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Preste atenção. Davi não está reclamando. Ele não está lamentando. Ele está fazendo um inventário de guerra. Ele está reconhecendo objetivamente a realidade do cerco. Ele está nomeando o fato de que os adversários não são poucos, não são fracos, não são insignificantes. Eles se multiplicaram. Eles são muitos. E essa é a primeira e mais crucial lição que a maioria das pessoas nunca aprende. Antes de derrotar um adversário, você precisa vê-lo. Você precisa reconhecer que ele existe. Você precisa parar de fingir que está tudo bem quando não está. Você precisa parar de minimizar a situação quando ela é grave. Você precisa olhar diretamente para o cerco e dizer em voz alta: sim, há adversários ao redor da minha prosperidade, e eles se multiplicaram. Napoleon Hill, o homem que entrevistou os maiores milionários da história americana e decodificou as leis mentais da riqueza, ensinou algo fundamental. Você não pode mudar o que você não reconhece. Você não pode derrotar um inimigo que você se recusa a ver. A maioria das pessoas vive em negação. Elas dizem: está tudo bem, estou apenas passando por uma fase difícil. Elas minimizam. É só uma questão de tempo, as coisas vão melhorar sozinhas. Elas espiritualizam. Deus está no controle, não preciso fazer nada. Mas Davi não fez isso. Ele olhou para o exército de Absalão e disse: eles são muitos, eles se multiplicaram, e eu preciso lidar com essa realidade agora. Essa honestidade brutal consigo mesmo é o primeiro passo para a libertação, porque enquanto você negar que há um cerco, você nunca tomará as ações necessárias para quebrá-lo. Então, aqui está o que você precisa fazer agora, hoje,
neste exato momento. Identifique seus adversários financeiros. Pegue um papel e uma caneta e escreva. Liste todas as forças que estão cercando sua prosperidade, as dívidas que se multiplicam apesar de você pagar mensalmente, as oportunidades que aparecem e somem misteriosamente, os relacionamentos tóxicos que drenam sua energia e seus recursos, as crenças limitantes que sabotam cada tentativa de progresso, os padrões mentais de autossabotagem que fazem você repelir o dinheiro mesmo quando ele tenta chegar até você, os medos profundos que paralisam suas ações, os decretos de escassez que você herdou de seus pais e avós. Escreva tudo, nomeie cada adversário, porque o que permanece invisível permanece invencível. O que você não nomeia, você não pode derrotar. Esta é a primeira lei da abundância que Davi te ensina. Reconheça o cerco, veja-o claramente, e só então você terá poder para destruí-lo. Agora o salmo continua, e aqui está onde a batalha espiritual se intensifica. São muitos os que dizem a meu respeito: não há salvação para ele em Deus. Pare, leia isso de novo. As pessoas ao redor de Davi não estavam apenas lutando contra ele fisicamente. Elas estavam pronunciando um decreto verbal de derrota sobre sua vida. Elas estavam dizendo: nem Deus pode salvar Davi agora. Acabou para ele. Ele está terminado. E aqui está a verdade devastadora. Palavras não são apenas sons. Palavras são decretos. Palavras criam realidades. Quando alguém diz não há salvação para você e você concorda, mesmo que silenciosamente, você autorizou aquela maldição a ter poder sobre sua vida. Você deu permissão espiritual para que aquele decreto se manifeste, e a maioria das pessoas não percebe que está fazendo isso. Elas ouvem as vozes externas e internas dizendo que não vão prosperar, e concordam. Quantas vozes estão decretando derrota sobre sua vida financeira neste exato momento? A voz do seu pai que dizia: dinheiro não cresce em árvore, você vai ser pobre como eu fui. A voz daquele parente que riu dos seus sonhos e disse: gente como a gente não fica rica. Esquece essa ilusão. A voz da sociedade que insiste: você não tem o perfil, não tem a educação, não tem a sorte necessária. A voz da religião mal interpretada que sussurra: Deus quer que você seja pobre e humilde. Riqueza é pecado. E pior de tudo, a voz da sua própria mente condicionada que repete incessantemente: não consigo, nunca vai mudar, não sou de família rica, não nasci com estrela, não tenho sorte. Cada uma dessas vozes é um decreto de escassez, e cada vez que você concorda com elas, você valida a maldição. Mas aqui está o que Davi fez, que mudou completamente o jogo. Ele não concordou. Ele ouviu os decretos de derrota, e ele os rejeitou categoricamente. Ele se recusou a validá-los. Ele não argumentou. Ele não tentou convencer ninguém. Ele simplesmente posicionou uma verdade superior acima das mentiras. E essa é a segunda lei da abundância que Davi te ensina. Nunca valide um decreto de escassez. Não importa quem o pronuncie. Não importa quantas vezes você o ouça. Não importa o quão convincente ele pareça. Quando alguém ou sua própria mente condicionada disser que não há salvação financeira para você, que você não vai prosperar, que isso não é para você, você responde exatamente como Davi respondeu. Você contradiz a maldição com uma verdade espiritual superior. Você diz: isso é mentira. Minha fonte não é humana. Minha abundância vem do Altíssimo, e nenhum decreto terreno tem autoridade sobre o que o divino decretou para mim. Veja o que Davi declara no versículo seguinte: porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Esta é uma das declarações mais poderosas de todo o Salmo. Davi acabou de reconhecer que há muitos adversários. Ele acabou de ouvir decretos de derrota sendo pronunciados sobre ele, e em vez de entrar em desespero, em vez de concordar com as vozes, ele faz um movimento estratégico brilhante. Ele ativa sua blindagem espiritual. Ele declara que o Senhor é seu escudo, não um escudo físico de bronze, mas um escudo de fé, de convicção inabalável, de alinhamento com a fonte divina de provisão. E aqui está o que você precisa entender sobre escudos. Um escudo não ataca. Um escudo não derrota os inimigos diretamente. Um escudo protege você enquanto você avança em direção à vitória. Ele bloqueia os golpes enquanto você se move. Você precisa de uma blindagem mental contra os ataques diários de escassez, porque eles vêm todo dia. O medo financeiro vai bater à sua porta todas as manhãs. A dúvida vai sussurrar no seu ouvido toda vez que você tentar dar um passo em direção à prosperidade. As emergências inesperadas vão tentar convencê-lo de que o universo está contra você. E se você não tiver um escudo ativo,
você será atingido, você será nocauteado, você voltará ao cerco. Mas quando você ativa conscientemente sua blindagem espiritual, quando você declara com convicção, o Senhor é meu provedor, eu estou protegido, eu estou alinhado com a fonte inesgotável de abundância, você cria um campo de força ao redor da sua consciência. Os golpes continuam vindo, mas eles não penetram. O medo bate, mas não entra. A dúvida grita, mas você não a ouve mais. Napoleon Hill chamava isso de fé definitiva. Não é uma esperança vaga, não é um otimismo cego. É uma convicção tão profunda, tão enraizada na sua alma, que nenhuma circunstância externa consegue abalá-la. É a certeza de que você está conectado a uma fonte de provisão que nunca seca, nunca falha, nunca abandona. E Davi te ensina a terceira lei da abundância. Decretar proteção divina sobre suas finanças não é opcional, não é um extra bonito de se ter. É a armadura essencial que impede que os adversários te paralisem com dúvida antes mesmo de você começar a lutar. Toda manhã, antes de sair de casa, antes de abrir o computador, antes de olhar as contas, você ativa seu escudo. Você diz em voz alta, eu estou blindado pela fé, eu estou protegido pela consciência de que minha fonte é divina e nenhum adversário pode penetrar essa blindagem enquanto eu permanecer alinhado. Mas Davi não para aí. O próximo versículo é onde o salmo atinge seu ápice de poder. Com a minha voz clamei ao Senhor, e do seu santo monte ele me respondeu. Observe a estrutura. Davi clamou, e foi respondido. Houve ação e resposta. Houve decreto e manifestação. Mas aqui está o detalhe crucial que a maioria perde. O versículo seguinte diz, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Você percebe o que aconteceu aqui? Davi estava cercado por 10.000 inimigos. Ele estava fugindo para salvar sua vida. A qualquer momento, podia ser capturado e morto. E mesmo assim, ele dormiu. Ele se deitou e dormiu profundamente. E acordou, descansado. Como isso é possível? Como um homem em meio a um cerco total consegue dormir em paz? Porque ele já havia feito tudo o que precisava fazer no campo espiritual. Ele reconheceu os adversários, ele rejeitou os decretos de derrota, ele ativou sua blindagem. E então ele descansou, ele confiou no processo. Esta é a prova final de que você quebrou o cerco mental da escassez, a capacidade de descansar enquanto a transformação acontece. Se você passa as noites acordado obcecado com suas finanças, revirando números na sua cabeça, entrando em pânico a cada notificação bancária, você ainda está no cerco. Você ainda não ativou a fé definitiva. Você ainda está tentando controlar tudo com sua força humana limitada. Mas quando você verdadeiramente reconhece os adversários, rejeita os decretos de fracasso, ativa sua blindagem espiritual e então descansa, você entrou em um estado de consciência completamente diferente. Você saiu da frequência da luta para a frequência da recepção, porque o descanso mental, o descanso espiritual, é o portal onde a manifestação acontece. É no espaço do descanso que Deus trabalha. É na rendição confiante que milagres se materializam. Pense nisso. Enquanto você está em pânico, forçando, controlando, obcecado, você está bloqueando o fluxo da abundância. Sua energia de desespero repele a prosperidade. Mas quando você faz sua parte espiritual e mental, e então descansa em paz sabendo que está protegido e que o processo está em andamento, você abre espaço, você cria um vácuo, e a natureza abomina o vácuo. A abundância corre para preencher o espaço que você criou ao parar de forçar. Davi te ensina a quarta lei da abundância. Depois de reconhecer os adversários, rejeitar os decretos de fracasso e ativar sua blindagem espiritual, você confia tanto no processo divino que consegue dormir em paz. E é justamente nesse sono, nesse descanso, nessa rendição confiante, que o cerco começa a se desintegrar ao redor de você. Não porque você parou de agir, mas porque você começou a agir na dimensão certa. Vamos decodificar ainda mais profundamente. O salmo continua, não tenho medo de 10 milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Davi está cercado. Os números são contra ele. A lógica diz que ele deveria estar aterrorizado, mas ele declara, não tenho medo. Como? Porque ele já fez o trabalho interno.
Ele já posicionou sua consciência acima das circunstâncias externas. Ele já ativou sua conexão com a fonte que é maior do que 10.000 adversários. E aqui está a aplicação direta para a sua vida financeira. Não importa quantas dívidas você tenha, não importa quantos obstáculos estejam no caminho, não importa quantas pessoas duvidam de você, não importa quantas vezes você já falhou no passado, os números externos não definem seu destino. Sua consciência interna define. E quando você alinha sua consciência com a verdade espiritual da abundância ilimitada, você olha para o cerco e diz: vocês são muitos, mas não são maiores do que minha fé. E então, Davi faz algo extraordinário. Ele parte para o ataque espiritual. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste nos queixos a todos os meus inimigos. Quebraste os dentes dos ímpios. Esta não é uma oração passiva. Esta é uma convocação de guerra. Davi está invocando o poder divino, não para protegê-lo enquanto ele se esconde, mas para destruir ativamente os adversários. Ele está decretando a aniquilação dos inimigos. E a imagem é brutal. Ferir nos queixos, quebrar os dentes. Isso significa remover a capacidade do adversário de te morder, de te ferir, de te devorar. No contexto da sua vida financeira, isso significa destruir a capacidade das crenças limitantes de sabotarem você, quebrar o poder dos decretos de escassez sobre sua vida, aniquilar os padrões mentais que têm te mantido preso. Não é suficiente se defender. Você precisa atacar. Você precisa decretar a destruição dos adversários invisíveis. Como você faz isso praticamente? Você identifica cada crença limitante que tem sobre dinheiro e você a confronta. Você ouve aquela voz interna dizendo: você não merece ser rico, você não apenas discorda passivamente, você ataca essa crença com uma verdade superior. Eu sou filho do divino, a abundância é minha herança espiritual. Eu não apenas mereço, eu exijo meu direito de prosperar. Você ouve o decreto de que pessoas da sua família nunca foram ricas? Você quebra os dentes dessa maldição geracional. Eu sou o quebrador de ciclos. A escassez termina comigo, a prosperidade começa comigo. Eu decreto o fim da maldição financeira sobre minha linhagem. Você sente o medo dizendo que você vai falhar de novo. Você fere nos queixos esse adversário. Minhas falhas passadas não definem meu futuro. Elas foram lições necessárias. Agora eu sei o que não fazer, e eu avanço com sabedoria e poder. Napoleon Hill descobriu em suas pesquisas que todos os homens e mulheres de grande riqueza tinham uma característica em comum. Eles haviam desenvolvido a capacidade de transformar pensamentos em coisas. Eles entendiam que a mente é o campo de batalha onde as fortunas são ganhas ou perdidas. E Davi, 3.000 anos antes de Hill, já sabia disso. O Salmo 3 não é sobre uma batalha física, é sobre uma batalha mental e espiritual. É sobre tomar controle absoluto do território da sua consciência e expulsar todo invasor que tenta estabelecer um reino de escassez ali, porque sua mente é um reino, e ou você governa esse reino com decretos de abundância, ou você permite que adversários invisíveis o governem com decretos de escassez. Não há meio termo, não há neutralidade. A cada momento, você está ou quebrando o cerco ou fortalecendo-o. E aqui está a revelação mais profunda de todas. O cerco nunca foi sobre as circunstâncias externas. O cerco sempre foi sobre sua consciência. Davi estava fisicamente cercado, sim, mas ele entendeu que se ele permitisse que sua mente fosse cercada pelo medo, pela dúvida, pela desesperança, ele já estaria derrotado. Então ele lutou a batalha real, a batalha pela sua própria consciência. E quando ele venceu essa batalha interna, a batalha externa já estava decidida. Quando ele dormiu em paz cercado por 10.000 inimigos, ele já sabia que venceria, porque a vitória acontece primeiro no reino invisível da mente e do espírito, e só depois se manifesta no reino visível das circunstâncias. Sua pobreza é uma manifestação externa de um cerco interno. Suas dívidas são sintomas visíveis de adversários invisíveis. E enquanto você lutar apenas no nível externo, trabalhando mais, economizando mais, tentando mais, você continuará perdendo, porque você está lutando na dimensão errada. A batalha pela sua prosperidade acontece na sua mente, acontece nas suas crenças, acontece nos decretos que você pronuncia sobre si mesmo. Acontece na frequência vibracional em que você opera. E o Salmo 3 é o manual de guerra para essa batalha. Reconheça os adversários mentais, rejeite os decretos de escassez, ative sua blindagem de fé, descanse na confiança
de que o processo divino está operando, e então decrete ativamente a destruição dos bloqueios. Faça isso todos os dias, toda manhã, toda noite, até que se torne sua natureza, até que sua consciência seja uma fortaleza impenetrável de abundância, até que os adversários não consigam mais te cercar, porque você está operando em uma frequência onde eles não têm acesso. Essa é a decodificação completa do Salmo 3. Essa é a chave que Davi deixou para você 3.000 anos atrás, e agora você a possui. O Salmo termina com uma declaração final de vitória. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Davi não está mais cercado. Ele já vê a vitória. Ele já decreta a bênção, não apenas sobre si mesmo, mas sobre todo o seu povo. Porque quando você quebra o cerco da sua própria vida, você automaticamente quebra o cerco para aqueles ao seu redor. Sua libertação financeira não é apenas para você, é para sua família, para seus filhos, para sua linhagem. Quando você destrói os adversários invisíveis que bloqueiam sua prosperidade, você está destruindo padrões geracionais inteiros. Você está abrindo caminhos que estavam fechados há décadas, talvez séculos. Você está instalando uma nova frequência de abundância no DNA espiritual da sua família. E essa é a responsabilidade sagrada que você carrega. Não é apenas sobre seu conforto pessoal, é sobre quebrar ciclos, é sobre libertar gerações. Então aqui está o que você precisa internalizar profundamente. O Salmo 3 funciona, não porque é mágico, mas porque é preciso. Ele te ensina exatamente como operar nas leis mentais e espirituais que governam a manifestação da riqueza. Ele te mostra como reconhecer o cerco sem ser dominado por ele, como rejeitar decretos de escassez sem entrar em negação da realidade, como ativar proteção espiritual enquanto age no mundo físico, como descansar em fé sem cair em passividade, como decretar vitória antes de vê-la manifestada. Essas são as leis, essas são as chaves, e agora elas estão nas suas mãos. A única pergunta que resta é: você vai usá-las? Você vai implementar esse código de guerra na sua vida diária? Ou você vai voltar aos velhos padrões, às velhas crenças, ao velho cerco? A escolha sempre foi sua, e agora, com esse conhecimento, você não tem mais desculpas. Você sabe o que fazer, você sabe como fazer. Agora é hora de fazer. Imagine acordar amanhã e sentir algo diferente, não uma mudança dramática externa, mas uma mudança profunda e silenciosa dentro de você. Você abre os olhos e percebe que aquele peso familiar no peito não está mais lá. O medo que te acordava às 3 da manhã simplesmente desapareceu. Você olha para as mesmas contas sobre a mesa, mas algo mudou na forma como você as vê. Elas não são mais adversários invencíveis. São apenas números, problemas temporários com soluções que estão a caminho. Você sente pela primeira vez em anos que o cerco foi quebrado, não porque sua conta bancária mudou da noite para o dia, mas porque sua consciência mudou. E você sabe, com uma certeza profunda e inabalável, que quando a consciência muda, as circunstâncias não têm escolha senão segui-la. As oportunidades começam a surgir naturalmente, não porque você está forçando, mas porque você está alinhado. As portas que estavam fechadas começam a se abrir sem você precisar derrubar paredes. O dinheiro que estava preso em lugares invisíveis começa a fluir em sua direção através de canais que você nem sabia que existiam. E aqui está o que é mais poderoso. Você não está mais obcecado. Você não está mais em pânico. Você está em paz. Você trabalha, sim. Você age, sim, mas a partir de um lugar de confiança, não de desespero. Você economiza, mas não por medo da escassez. Você poupa por sabedoria estratégica. Você investe não esperando milagres instantâneos, mas sabendo que está plantando sementes em solo fértil que finalmente está livre de pragas. As pessoas ao seu redor começam a notar algo diferente em você. Elas não conseguem nomear exatamente o que, mas há uma energia diferente, uma autoridade calma, uma convicção que não precisa se provar. E sem que você precise dizer uma palavra, sua própria presença começa a quebrar os cercos das pessoas ao redor. Seus filhos observam e aprendem que é possível viver sem ser escravo do medo financeiro. Seu cônjuge sente o alívio e começa a sonhar de novo. Sua família percebe que algo mudou e um novo padrão está sendo estabelecido. Você se lembra daquele momento, semanas ou meses atrás, quando você descobriu o Salmo 3 de uma forma completamente nova, quando você parou de recitá-lo como uma reza mecânica e começou a usá-lo como um código de guerra, quando você reconheceu
um por um, os adversários invisíveis que cercavam sua prosperidade. Quando você pegou aquele papel e escreveu os nomes deles, a dívida do cartão que se multiplicava, a crença de que você não merecia ser rico, o padrão de autossabotagem que fazia você rejeitar oportunidades, o medo herdado do seu pai que dizia que dinheiro era sujo. E então você fez o que Davi fez. Você não negou que eles existiam. Você olhou diretamente para eles e disse: vocês se multiplicaram, mas eu os vejo, e agora que eu os vejo, vocês perderam seu poder sobre mim. E algo mudou naquele exato momento. O cerco começou a rachar. Você se lembra de quando rejeitou o primeiro decreto de escassez? Aquela voz interna que dizia pela milésima vez: você nunca vai sair dessa situação. E em vez de concordar silenciosamente como sempre fez, você parou, você respirou e você disse em voz alta: isso é mentira. Minha fonte não é humana. Minha abundância vem do Altíssimo e esse decreto não tem autoridade sobre mim. E você sentiu algo se quebrar. Uma corrente invisível que te prendia há décadas simplesmente se partiu. Talvez você até tenha chorado, porque pela primeira vez você entendeu que tinha estado concordando com sua própria prisão. Você tinha validado a maldição e naquele momento de rejeição consciente, você retirou sua permissão, você revogou a autorização e o adversário perdeu seu poder de te cercar. Você se lembra de quando ativou sua blindagem espiritual pela primeira vez? Quando acordou de manhã e antes de olhar o celular, antes de pensar nas contas, antes de entrar no modo sobrevivência automático, você declarou: o Senhor é meu escudo. Eu estou protegido, eu estou alinhado com a fonte inesgotável de abundância, e nada que vier contra mim hoje tem poder para me abalar. E você foi para o dia, e as mesmas situações difíceis apareceram, o mesmo chefe irritante, o mesmo cliente difícil, a mesma emergência financeira inesperada, mas algo foi diferente. Elas te atingiram, mas não penetraram. Você sentiu o golpe, mas não caiu, porque havia um escudo invisível ao redor da sua consciência, e você percebeu que esse escudo não é algo externo que Deus coloca sobre você, é algo que você ativa com sua própria fé declarada. É sua responsabilidade ativá-lo, e quando você assume essa responsabilidade diariamente, você se torna invencível. E então veio a noite mais importante, a noite em que você fez o que parecia impossível. Você se deitou para dormir com as mesmas preocupações financeiras ainda não resolvidas, as mesmas dívidas ainda existindo, as mesmas incertezas ainda pairando, mas em vez de passar a noite acordado revirando os problemas na sua mente, em vez de entrar em pânico, em vez de tentar controlar tudo com sua força humana limitada, você descansou, você confiou, você soltou, e pela primeira vez em anos, você dormiu profundamente, e quando acordou na manhã seguinte, você sabia. Você sabia que algo fundamental havia mudado, porque o descanso em meio ao cerco é a prova de que você quebrou o cerco internamente. E quando o cerco interno é quebrado, é apenas uma questão de tempo até que o cerco externo desmorone também. A manifestação já está garantida. Você só precisa continuar confiando, descansando, agindo a partir da certeza, não do desespero. Agora você vive de forma diferente. Você não está esperando que as circunstâncias mudem para então acreditar. Você acredita primeiro, e as circunstâncias não têm escolha senão se reorganizar ao redor da sua nova consciência. Você não está mais suplicando por bênçãos, você está decretando bênçãos. Você não está mais na frequência da vítima que pede misericórdia. Você está na frequência do herdeiro que reivindica sua herança. E essa mudança de frequência muda tudo. As mesmas portas que estavam fechadas agora se abrem. As mesmas pessoas que te ignoravam agora te procuram. As mesmas oportunidades que escapavam agora grudam em você. Não porque você mudou externamente, mas porque você quebrou o cerco internamente. E onde o cerco é quebrado, a abundância é restaurada. Então aqui está o que você vai fazer hoje. Não amanhã, não semana que vem. Hoje, antes de dormir, você vai abrir sua Bíblia ou seu celular e vai ler o Salmo 3 em voz alta. Mas você não vai recitá-lo como uma oração desesperada. Você vai pronunciá-lo como um decreto de guerra, como um código sendo ativado. Você vai pausar em cada versículo e vai aplicá-lo diretamente à sua vida. Quando ler, como se tem multiplicado os meus adversários, você vai nomear seus adversários financeiros específicos. Quando ler, muitos dizem que não há salvação para ele. Você vai identificar os decretos de escassez que foram pronunciados sobre você e vai rejeitá-los um por um. Quando ler, porém tu, Senhor, és um escudo para mim, você vai ativar conscientemente sua blindagem espiritual. E quando ler eu me deitei e dormi, você vai fazer exatamente isso. Você vai se deitar e dormir em paz,
sabendo que o cerco está sendo destruído enquanto você descansa. E amanhã, quando acordar, você vai viver a partir dessa nova consciência. Você vai trabalhar, sim, mas não como um escravo desesperado tentando escapar da escassez. Você vai trabalhar como um herdeiro gerenciando sua herança que está chegando. Você vai economizar, sim, mas não por medo, por sabedoria. Você vai planejar, sim, mas não obcecado com controlar cada detalhe. Você vai planejar e então soltar, confiando que o plano divino é maior e melhor que o seu. E você vai observar, nos próximos dias, semanas, meses, como as coisas começam a mudar. Não da forma que você esperava necessariamente, mas de formas melhores, mais alinhadas, mais abundantes. Porque a prosperidade que é sua por direito espiritual está a caminho. Ela sempre esteve. Ela só estava bloqueada pelos adversários invisíveis, que você agora sabe identificar e destruir. Prepare o terreno da sua consciência. Abra os caminhos da sua fé e receba o que sempre foi seu. Onde o cerco é quebrado, a abundância é restaurada. Onde o cerco é quebrado, a abundância é restaurada. Onde o cerco é quebrado, a abundância é restaurada.